Olá, queridos ouvintes da 87.9 FM. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. Eu já estava com saudade de estar aqui presente nesse estúdio maravilhoso. Quero já começar dando boa noite para todos os nossos ouvintes aqui em São Gonçalo, nessa cidade maravilhosa. Bem, já se desculpando um pouco, porque nossa programação depende de entrevistados, né? Então, nas últimas 3 semanas, nossos entrevistados, eles tiveram algum tipo de imprevisto, né? A gente vive na guerra da vida. E falando em guerra da vida, iremos também abrir um pouco dessa conversa com o professor Matheus Monteiro. Boa noite, Matheus. Boa noite, Hortêncio. Boa noite, queridos ouvintes, né? Uma honra enorme estar aqui com cada um de vocês, né? Para falar sobre outro tema importante também, né? Então, fico muito lisonjeado e feliz, né, com esse convite também, Hortêncio, mais uma vez. Maravilha, Matheus. Maravilha mesmo. Quero deixar uma boa noite aqui pro nosso sonoplasta especial, o João Vitor. O João Vitor é uma pessoa fenomenal e na sua programação de segunda a sexta, informativo 87.9 FM, segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã. O programa de hoje eu convido já todos os ouvintes e espectadores em geral para nos acompanhar, porque terá muitas informações com o professor Matheus Monteiro. Quero deixar também uma boa noite aqui para toda a nossa comunidade aqui do Igapó, bairro maravilhoso da Zona Norte de Natal. Professor Matheus, você gostaria de começar pelas notícias boas ou pelas notícias ruins? Já dizia vovó, né? A gente começa pela parte boa, né? Que é para jogar pro universo coisas boas, né? Mas fala, Matheus. E aí, pessoal, nessa noite de hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto, né? Do que está acontecendo, né? Há um medo muito grande, né? Dessa escalada entre Irã, Israel e Estados Unidos, né? Uma terceira guerra mundial. Como fica o Brasil, Natal, nesse eixo também, né? Então, o nosso diálogo vai ser muito sobre isso, né? Para alguns, né? Tranquilizar, para outros gerar algumas análises um pouco mais críticas, um olhar diferente também, né? Porque falar de geopolítica, né, é você entender que a geopolítica ela muda muito rápido, ela muda também com os contextos também, né? Então é o que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite de hoje. Muito bom, professor. Vamos lá. Começa pelos informes, como você já disse que é parte boa, vamos começar pelos seus informes, né? Isso, né? Então, no próximo dia 28, né, agora de março, no caso, próximo sábado, a gente vai ter um evento muito bacana lá no Centro Educacional Dom Bosco, que é a Paixão de Cristo, né? Que é um momento, Hortêncio, um espetáculo, né? Que é totalmente idealizado, né? Pelo nosso educador Natan também, junto, né? Com toda a equipe. A gente tem a coordenadora, né? Do Serviço de Fortalecimento de Vínculo, Jadiane também, junto com o nosso captador de recurso, Ramon, né? Thaís, toda uma equipe, né? Que pensa também nesse momento, né? Mas principalmente os alunos, né, do Centro Educacional Dom Bosco, que fazem essa apresentação também, né? Então você pode estar comprando o ingresso no Instagram, né, do Centro Educacional Dom Bosco, então vocês podem estar seguindo, que esse ingresso vai estar sendo vendido, né, tanto via com os educadores e também no dia, tá, pessoal? No dia 28, né, que é sábado agora, né, às 7 horas da noite, no nosso ginásio. E aí esse momento, né, Hortêncio, que a gente lembra também, né, desse amor maior, que é o amor de Jesus por cada um de nós, independentemente de religião, né? Sim. Então, como a gente vai falar de contexto de guerra, né, então muitas vezes a guerra ela é gerada por falta de amor ao próximo, né? Então, se nós se amássemos, né, não teria, infelizmente, um ser humano matando o outro, né? Então, acho que esse momento, mais do que nunca, a gente precisa de amor, a gente precisa falar desse processo também, né, de entender que somos diferentes em alguns pontos, sim, mas que o que nos une, né, que é ser humano. Acho que isso deve ser um vínculo mais forte também do que qualquer outra questão, né? Então fica esse convite, né, para cada um de vocês também. E mais recentemente, né, a gente conseguiu fechar uma parceria com o Partage Norte Shopping, onde a gente vai ter uma reexibição desse espetáculo também, tá? No dia 29, né? No caso, no domingo, a gente vai ter, né, no Partagem também, essa exibição do espetáculo, mas que o espetáculo, né, que vai ser lá na nossa instituição, ele custa o valor de R$10, e também tem essa camiseta, né, para quem tá acompanhando via YouTube, tá vendo também essa camiseta linda, no valor de R$35, né, Hortêncio? E todos os valores, né, eles são revertidos para nossa obra, né, que é principalmente, né, pro oratório, né, onde a gente tem hoje mais de 700 alunos, inclusive também outro convite, né, falando
falando de coisa boa. Estamos com inscrições abertas para o serviço de fortalecimento de vínculo, né? Então a gente tem isso no contraturno da escola, tem os meninos pela manhã que estudam à tarde e os meninos, né, que estão à tarde estudam pela manhã, e a gente oferece 2 refeições, né, além de várias oficinas. Lá a gente tem a parte das meninas do pedagógico, né, que fazem um belíssimo trabalho, assim também como as artes, né? Temos teatro, capoeira, aulas de música também, temos aulas de esporte, né? Então fica esse convite para vocês de toda a Zona Norte e região que tem interesse de colocar os filhos de vocês, né, a partir dos 6 anos até os 17 anos, né, 11 meses e 29 dias, né, que é o que o Estatuto da Criança e o Adolescente preconiza também. Então fica esse super convite para cada um de vocês. E aí vai ter também um outro evento mais para frente, né, no dia 19, né, de abril, onde a gente vai fazer, Hortência, pela primeira vez o Tardezinha, né, que é um evento, né, a qual a gente vai fazer 2 bandas, né, vamos vender churrasco, vamos vender várias coisas em um só site, né, que é a Arena Clube Verde, eu acho o nome, né? Mas está divulgado também no linkzinho, certo? Do nosso Instagram, né? Tanto a venda de ingressos, que no valor de R$30, quanto a divulgação do evento também, né? Que se chama Tardezinha. Então, todos os eventos, pessoal, do Centro Educacional Dom Bosco, eles visam justamente, né, a manutenção da nossa obra. Lembrando que a nossa obra, né, as Casas Salesianas, principalmente a nossa obra, é uma obra social e a gente vive de doação, né? Então, se você também é um empresário, né, de outro lugar que quer investir também, né, quer fazer sua doação, então pode procurar também, né, principalmente Ramon Hortência, que é nosso captador de recursos, né, que vive correndo atrás de novas parcerias também. Como a gente sabe da abrangência, né, da Zona Norte FM, a gente tem também um polo da aprendizagem em Mossoró e em Caicó também, né? E aí, falando de coisa boa, né? Como a gente começou pelas coisas boas, sim, lá também a gente tá com muitas vagas, já, pessoal, para vocês que estão buscando essa parte da empregabilidade, principalmente em 2 programas. Nosso programa de Jovem Aprendiz, né? Inclusive, a gente tá com muita vaga para teleperformance, para diversas empresas parceiras também, assim também como o próprio programa de estágio, né? Que a gente tem também, onde você pode estar se inscrevendo num link, tá? Que tá disponível no Instagram também do Centro Educacional Dom Bosco. Matheus, você falou numa questão interessante aí sobre o empresário. Aí me vem a curiosidade, esse empresário que queira participar desse apoio, dessa doação, ele tem algum tipo de benefício, algum tipo de isenção fiscal? Pronto, no caso hoje, né, a gente também está dentro de um programa muito bacana, que eu não sei se é de conhecimento de todos, que é o Nota Potiguar. Então você pode colocar o Centro Educacional Dom Bosco como sua instituição do coração. Então você baixa o aplicativo do Nota Potiguar, e aí lá vai ter, né, as instituições, e aí você pode doar toda vez que você comprar algo, que você colocar o seu CPF, você doa uma parte, né, que é um imposto que tem retido para o Centro Educacional Dom Bosco. E isso, pessoa física, né, individual também, mas você pode fazer isso via CNPJ ou doação mesmo direta, né, para o CNPJ da instituição, ou através de doação de insumos. Um exemplo, para a Tardezinha, né, a gente está buscando parceiros, né, para doação de refrigerante, das próprias coisas que a gente vai vender. Então você pode contribuir, né, via Pix também, tem as doações, ou, né, uma doação direta de produtos, né, de algo, né, que você tenha também dentro da sua empresa, a depender do que você tem, né, o que você de serviço, o que é que você faz, né. Um exemplo, Matheus, eu sou um pequeno supermercado aqui da Zona Norte, né, então posso fazer doação? Pô, tá, pessoal, toda doação é muito bem-vinda para nossa casa também, então é muito importante, né, essas doações, como eu disse, né, a gente vive de doações, então a forma de doação, né, que a gente tem são essas, né, a gente também tem um outro programa que se chama Amigo do Oratório, né, então você pode doar um valor de R$10 mensais, né, então a nossa equipe entra em contato, né, e aí você faz essa doação também via Pix, né, e aí você pode, Matheus, o valor mínimo é R$10, mas se é um empresário, né, eu quero doar R$3.000 por mês, aí fica com cada pessoa, mas o valor mínimo de aceitação, certo? É R$10. E a gente começa também. E aí tem também as parcerias, né? Que a gente fecha, né? De tipo de doação, tipo supermercado, fazer doação de alguns produtos mensais, né? Diários. Aí vai muito de como é que essa empresa ela pode contribuir conosco, né? E a gente também tem outro tipo de parceria, que esse é mais vinculado à parte da aprendizagem, onde a empresa pode vincular conosco para os nossos jovens serem aprendizes da empresa, né? Então o nosso captador de recursos vai lá, explica como é que é feito esse contrato, né?
né, a gente fecha e manda nossos meninos também para ter acesso a essa empregabilidade, né? Então a gente tem esses leques também, né, onde você pode estar contribuindo com essa nossa obra social, né? E aí a gente sempre fala, né, da importância, Hortêncio, da gente investir nessas instituições sociais também e o impacto positivo, né, que ela tem. Inclusive foi lançado hoje à noite também um vídeo, né, de um aluno nosso, né, que é Max, que ele conta, né, que através da capoeira hoje ele é um artista internacional, então ele já viajou por vários países, né, levando a capoeira, levando a arte, né? Então ele fez o vídeo, inclusive se vocês quiserem acompanhar, tá postado agora à noite também, né? Já teve muitas visualizações e é um dos exemplos, né, como a gente já vê aqui, outras vezes a gente já contou, de pessoas que tiveram esse impacto positivo, né, através da nossa obra salesiana, né? Como o sonho de Dom Bosco era justamente proporcionar essas oportunidades para a juventude. E quando Dom Bosco sonhou, Hortêncio, ele sonhou muito em um futuro melhor para as juventudes, né? Então a época que ele viveu, a gente tinha muitas crianças, né, órfãos na Itália, que passavam fome, que infelizmente essas mesmas crianças, né, estão nas periferias, né, estão em vulnerabilidade social, né? Então essa obra salesiana ela continua sendo muito importante, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Muito interessante. E esse aluno vai ter como vir aqui no Falha Nossa, não? Sim, vamos. Olha, Max, o convite aí eu vou mandar para você, né? Inclusive, eu não sabia, né? Eu fui chamado para ser jurado de carnaval. Matheus, você sabia que eu quero ser o jurado? Sabia não, descobri lá na hora, né? Mas me convidaram na FAMEN, então um abraço pessoal da FAMEN também, né? Que podem estar acompanhando. Isso é uma possível patrocinadora de Hortêncio depois, né? Quem sabe também. Oh, maravilha. E aí eu conheci ele lá, certo? Ele falou dessa experiência que ele teve com o Centro Educacional Dom Bosco. E a gente ficou muito feliz, né? Porque é um depoimento, né, de um jovem que pôde ter um sonho concretizado muitas vezes, né? Então imagine você conhecer vários países através da capoeira, isso é muito bacana, né? É de uma riqueza imaterial, né? Que você vê nos olhos dele o quanto brilhava ao falar desse processo, porque é a vida dele que foi totalmente transformada, né? E aí quando a gente trabalha, né, e a gente tem também, né, porque a gente que é profissional dessas instituições, acaba que a gente tem a vida transformada também através desse, não só dos depoimentos, mas da vivência e da importância, né, que a gente vê, né, na vida desses meninos também. Inclusive essa semana uma aluna chegou para mim: professor, eu tenho um negócio para entregar, né? Aí me entregou um papel, né, escrito, uma cartinha desse: Matheus, é muito simples, mas ela não tem noção da riqueza que foi as palavras que ela escreveu, né? E assim, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que quer queira, quer não, Hortência, a gente fica, né, eterno nessas pessoas, né? Porque um dia a gente esquece, né, que a gente tá aqui só de passagem, né? Mas é o que a gente deixa para esse mundo também. Acho que isso é o mais importante. E essa obra salesiana, né, tem deixado vários frutos positivos, né? Então Dom Bosco, quando ele sonhou, né, com essa obra, né, ele imaginou que ela iria se expandir, mas eu acho que ele não imaginou que ia se expandir tanto, né? Então a obra salesiana, ela está em quase todos os países do mundo, tendo um impacto super positivo, né, nessa questão da transformação de vidas através de oportunidades também, né? Não só da questão do alimento, que a gente sabe que é importante, né? Então a gente tem as refeições nas casas também, mas de proporcionar tem essa formação também para que o jovem ouse melhorar o seu contexto de vida também. Acho que isso é o mais importante. Com certeza. Deixar um alô aqui para Marcelo da MP Motos aí, aqui na Zona Norte de Natal, na rua Noel Costa 566. Um abração, Marcelo, aí. Você é uma potência de luz, viu? É uma potência que não queima. Show de bolha. Matheus, aqui na Zona Norte de Natal, o Centro Educacional Dom Bosco, ele está há quantos anos? Ele fez agora, né, mais recentemente, 37 anos da obra, né, que atua aqui na Zona Norte, né? Então esse impacto, ele é um impacto de anos e anos, né? Só que assim, graças a Deus, a cada dia que passa, né, a nossa casa ela vem crescendo, né, buscando novas parcerias, né? Então esse momento que a gente recebeu agora do Partage é um momento muito importante de visibilidade para a nossa instituição, porque a gente sabe que uma instituição que vive de doação, ela tem que ir atrás de parceiros, né? Então o Centro Educacional Dom Bosco também é esse exemplo, né, de funcionar através de parceiros. Inclusive, né, em outro momento a gente veio aqui divulgar o bingo, né, então foi muito bacana, a gente teve muita adesão. Então sempre a gente está pensando em novas formas, né, de ter tanto a captação de recursos, né, quanto a manutenção do que a gente já tem, né, e buscando inovar também. E aí lá hoje a gente também desenvolveu na própria instituição, Hortêncio, uma espécie de confecção, que é as mãos de Dom Bosco, né? Então hoje a gente já produz as camisetas, né, que é utilizado em outros centros, né, da obra salesiana também.
também. Então o polo de produção já está sendo aqui no nosso centro educacional. Então a gente quer cada vez mais crescer essa confecção, né? Então a gente tem hoje uma estamparia de camisetas e outras produções também, né? E aí fica essa importância de mostrar para vocês também que muitos alunos que faziam o curso de corte e costura da instituição também, eles podem ser absorvidos futuramente, né? Nessa própria confecção lá do nosso centro, né? Que é as Mãos de Dom Bosco também, que em breve também todos vocês vão ficar sabendo da logomarca, vai ser amplamente divulgado, né? Então isso começou mais no ano passado, mas sempre teve essa produção, né? Lá no Centro Educacional Dom Bosco, só que do ano passado para cá a gente tem crescido, né? Esse impacto positivo também, né? Então temos os programas, né? Como eu falei, de Jovem Aprendiz, né? A questão do programa de estagiário também, né? Então o impacto hoje ele se torna, né? Completo nas famílias, porque o menino entra lá no nosso centro, né? Aí fica dos 6 até os 17 anos, e aí depois, né? Não é automático essa passagem, né? Porque às vezes as pessoas que vão para lá acham que terminou o oratório, vai para aprendizagem direto. Não, ele faz processo seletivo, né? Nas empresas, mas ele tem sim, certo? Essa abertura e esse caminho. Só para vocês terem noção, pessoal, no ano passado para cá, a gente já teve mais de 150 alunos do oratório que viraram jovens aprendizes, né? Então a gente teve várias empresas parceiras que contrataram esses jovens, inclusive, né? Teve uma empresa que contratou jovens menores de idade, né? Porque infelizmente a gente sabe que hoje, né? O recorte da aprendizagem é de 18 a 21 anos, né? Então a gente sabe que as empresas hoje preferem, né? Contratar jovens de 18 até os 22, né? Então hoje tem muito poucas vagas para menores, a gente conseguir encaixar, né? Num espaço de tempo, acho que de dezembro para cá, né? Pouco mais de 4 meses, né? Esse quantitativo é algo muito grande, né? Pra gente pensar na empregabilidade de Natal, né? Que é diferente de outras cidades, tipo Recife, de Fortaleza, né? Não que a empregabilidade de Natal não funcione, mas a nossa empregabilidade bem comparado nesses outros âmbitos, a gente tem uma empregabilidade um pouco menor, né? Mas que não impede também da gente fomentar novas parcerias, né? Trazer outras empresas também, né? Então hoje a gente vive basicamente correndo, né? Atrás desses parceiros também, né? Então o bingo que a gente fez foi através de parceria, a tardezinha, atrás de parceria, né? Então acho que o impacto positivo é muito nesse vínculo, Hortêncio, de sonho, né? Como o Marcos bem falou no vídeo dele, né? Mostrar para essa criança, esse jovem adolescente, que é possível ter um futuro melhor, né? Porque muitas vezes, Hortêncio, quando a gente está com fome, né? A gente pensa no imediato, no hoje, no agora, né? Porque dói, né? E eu lembro de um depoimento, né, que eu chego até a me emocionar uma vez, que chegou uma criança para mim e disse: professor, faz vários dias que eu tô com fome, né? E minha mãe pede para eu dormir. Só que quando eu acordar, eu sei que não vai ter nada no outro dia, né? Então, eu acho que pensar em programas, né, que amenizem esse imediato é importante também. Só que amenizar o imediato e dar a possibilidade dessa criança vencer, muitas vezes, isso, que é um ciclo, né, de anos e anos, né, onde ele teve o ceifamento de oportunidades, muitas vezes, né, o pai e a mãe dessa criança não teve acesso ao estudo, né, então são várias questões também. Então nossa obra, ela pensa no completo, certo? No alimento, né, através das 2 refeições diárias, além também dos próprios projetos, né, da qualificação também, né? Então hoje a gente está com um curso de informática básica, né, e um curso também de assistente administrativo, em parceria com o Senac. Então a gente também fomenta, né, outras parcerias. A gente não tem no momento, né, mas a gente tem lá, já teve curso de panificação, doces, tortas, a gente já teve curso de muita coisa nessa parte também de gerar renda, que a gente sabe que é importante, né? Um exemplo, então, uma jovem, quando vai fazer um curso de corte e costura conosco também, ela aprende um ofício que ela pode começar a produzir, né, minimamente, e gerar uma renda de casa também. Então isso tem um impacto muito grande na família. Então, tanto que a gente disse que o impacto do Centro Educacional Dom Bosco, ele não é só no que a gente chama de oratoriano, né, que é o menino que vai para o oratório, certo? Então a gente diz, né, que o impacto é justamente na família como um todo, né, porque ele aprende práticas lá em relação a sonhar mesmo, né, e mostrar para o pai, né, o pai, eu tenho um sonho de ser tal coisa, né, eu sei que vai ser difícil, mas eu posso chegar lá. Então esse processo também ele é muito importante, além também que a gente está falando muito dessa parte de fomento, de transformação, mas a gente também traz a própria parte cultural, que é os espetáculos que são produzidos na própria comunidade, tá? Então, os espetáculos hoje, né, inclusive a Paixão de Cristo também, quando você assiste, certo? A Globo, né, perde vários artistas nossos lá, porque a nossa apresentação é padrão Globo pra cima, né? Pra você ver o cuidado, né, que tem na produção. Marquinhos, né, que é o nosso
professor de artesanato, né? Então faz um cenário belíssimo também, junto com Jane, né? Que é uma educadora que ajuda também, e aí toda a equipe também de figurino, né? O pessoal produz, né? Então isso é muito bacana, porque é tudo produzido no Centro Educacional Dom Bosco, tá, Hortêncio? E aí quando a gente fala disso, né? Vem uma produção da Zona Norte de Natal, né? Que tem esse impacto tão positivo, é muito bacana, que mostra, né? Que as pessoas só precisam de oportunidade, de visibilidade também, né? Isso é muito bacana. Verdade pura, Matheus. Hoje o centro, ele trabalha com até quantas crianças e adolescentes? Pronto, hoje, né, a gente, como eu disse, né, a gente está com uma média de pouco mais de 700 alunos, só que a gente está, né, em busca de mais alunos, porque lembra que eu falei para vocês que a gente teve 150, né, que foi só para aprendizagem? Sim. Então a gente está buscando novos alunos também, não só por isso, né, porque sempre, né, a gente busca renovação, né, então chegou um ponto, né, de que a gente poderia, né, atender até 500 jovens por horário, né, manhã e tarde, então 1.000 alunos mais ou menos, né, então hoje a gente não está nesse número, né, porque a gente está buscando justamente, né, fechar esse quantitativo. Inclusive a gente está indo nas rádios, né, como a gente está vindo aqui, falar do serviço de fortalecimento de vínculo, da importância de colocar o aluno nesse contraturno também, porque às vezes o pai, ele se pergunta muito, né, sobre o porquê colocar o filho num serviço de fortalecimento de vínculo, né, e a gente mostra a importância do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, porque lá ele vai ter acesso ao quê? A capoeira, né, a arte, artesanato, a música, né, através das oficinas de música, vai ter também a parte do pedagógico, vai ter a parte de esportes também, e vai ter o momento mais esperado, Hortêncio, dos meninos do oratório, que é o que eles chamam de pátio, que é um momento só onde eles vão brincar, vão interagir, vão ser crianças e adolescentes, né, porque infelizmente a gente sabe, né, que a geração do celular hoje, né, meio que transformou esse processo de infância para muitos, né. Tô então, com dois aqui. Isso, esse processo, né, de brincar, de interagir também, ele se torna muito importante, né. Então esse processo de formação integral que é proporcionado dentro dessa obra salesiana, ele é muito importante, né? Por isso que a gente colhe tantos bons frutos, pelo que é trabalhado, né? Então, digamos, é uma criança que fica conosco dos 6 aos 17 anos, né? Muito tempo de desenvolvimento, né? E aí depois passa para a qualificação profissional, né? E aí depois ascende muitas vezes ao mercado de trabalho, né? Que é através do programa de Jovem Aprendiz. Então a gente tem esse vínculo muito positivo, mas o mais importante, né? Que ele se torna um bom cidadão, né? Então o nosso objetivo também, né? É formar bons cristãos, né? E bons cidadãos também, né? Então é um objetivo e uma missão da nossa obra também salesiana. Material, como você falou, questão pedagógica, o material didático em si. Pronto, no caso, né, a parte do pedagógico, né, como a gente é um serviço de fortalecimento de vínculo, a gente atua muito dentro da questão das temáticas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, então as atividades, né, vão, tipo, trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, a questão também no mês de... porque a gente trabalha também os meses temáticos, né, então, Setembro Amarelo, aí tem também o Maio Laranja, que é contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, então esse pedagógico, né, ele é geral, desenvolvimento da leitura, certo? Então, hoje também a gente tem, né? É um material também. Mas, Matheus, mas às vezes as pessoas perguntam, né? Vocês aceitam doações de livros? Sim, certo? Para a nossa biblioteca, sendo que a gente não aceita livro didático, né? Porque às vezes as pessoas querem doar livro didático, a gente aceita livros, né, que possam ser feitos, né, a leitura por nossos alunos também, né, livros de conto, né, infantos juvenis a gente recebe, né, então hoje, né, esse material a gente tem na nossa instituição também, e a gente tem também uma parceria na manutenção, né, que é o Serviço de Fortalecimento de Vínculo, em parceria com a Prefeitura também. Muito bem, Matheus, mandar um alô aqui para Roberto Andrade, valeu, meu amigo, uma excelente noite aí. Márcio de Paula, professor Márcio, você é uma pessoa espetacular. Esperando você também, viu? Nas missões. E João Miguel, uma potência de luz que não queima também. Um abraço aí para todos. Vamos lá. Aí, como você falou dessa questão da importância de transformação, criança e adolescente, que é a base, né? Você cata, de certa forma, essa criança na fase principal da vida dela, que é no 6º ano de vida, né? Que a criança está começando a despertar para o mundo e entregar no final da adolescência. É uma base da educação formal, né? Da educação para o mundo.
Isso. E é você proporcionar justamente essa possibilidade, né, de um olhar diferenciado para o mundo, né? Sim. Porque muitas vezes as nossas prisões, muitas vezes está na nossa mente, né? E aí você liberta esse primeiro ponto de que você é capaz, né? Então a gente mostra isso para eles através das atividades, né? Do vencer no dia a dia, né? Dificuldades, elas vão existir, mas a gente mostra para eles que é possível, né? Não vai ser fácil realmente, né? Como a gente fala tanto para os meninos, adolescentes, né, jovens também, mas que é possível sim, né, sonhar com um futuro melhor, né? Então acho que o impacto principal é mostrar minimamente que é possível, através daquilo que ele tem, de onde ele saiu, né, ele pode sim melhorar seu contexto de vida, né, que é o que a gente fala basicamente diariamente para os nossos meninos. E paralelo às outras instituições, como é que você vincula isso daí? Já que a formação do Centro Educacional Dom Bosco é uma formação profissional para a vida. E como é que você equaciona em relação a demais instituições, mesmo públicas? Isso, né? No caso, qual, digamos, né, o principal diferencial do Centro Educacional Dom Bosco, né? É a forma que a gente trata os nossos alunos, né? Que é o que Dom Bosco chamava de amorevoleza, que é o quê, certo? Mesmo aquele velho puxão de orelha, certo? Ele pode ser dado de forma respeitosa, certo? Criando um vínculo positivo, né, com esse jovem, porque infelizmente a gente sabe, né, que essa criança, esse adolescente, esses pais muitas vezes, eles recebem, né, várias negativas de oportunidade ao longo da vida, né? E aí lá, né, onde ele vê realmente que ele tem esse acesso, que foi até o depoimento que Marx disse, né, que ele dizia: eu levei não em vários outros lugares, mas aqui era o lugar onde eles me mostravam as oportunidades, né, aqui era o lugar, né, onde eles olhavam para mim e eu podia ser quem eu sou, né. Então acho que a principal diferença, né, dos outros espaços, né, é justamente isso, né, porque infelizmente, né, se a gente for partir para análise, né, da escola, né, no atual sistema, muitas vezes, por mais que o professor seja bom, né, ele não tem tempo para olhar para o aluno, muitas vezes, né, com esse olhar, né, mais de dimensões, muitas vezes, né, ele vai muito naquele olhar de, vou passar o conteúdo, você tem que tirar uma nota, né, então muitas vezes isso se perde, e aí as obras sociais, né, principalmente a nossa, tem esse impacto super positivo justamente por causa disso, né, porque a gente olha, né, aquela criança e adolescente como um ser integral, né? E que a gente precisa também desenvolver todas as habilidades daquele jovem, também em todas as dimensões, né? Porque a gente sabe que ele tem o direito de ser ceifado de muitas vezes de lazer, de acesso às próprias brincadeiras, como a gente falou anteriormente também, né? De acesso a uma alimentação de qualidade. Então são várias coisas, né, que ceifam o futuro dessa criança e adolescente. Então por isso que ser mantido isso, né, é muito importante, né? Desde o seu processo de crescimento, né? Maravilha, Matheus, muito importante. Isso é um trabalho que realmente transforma vidas. E com certeza, não só, qual é o nome do atleta lá? Do Marx. O atleta Marx lá, que representou o Brasil através do esporte, né? Através da nossa genuína capoeira, como outros e outros que não dá nem para contabilizar quantas mentes transformadas através de ações de verdade, ações social, né? Ações que transformam a vida para sempre. Matheus, e agora, tem mais alguma coisa que vai começar na arte da geopolítica? Isso. Não, só reforçar, tá, pessoal, a importância dessa obra social, né, que é o Centro Educacional Dom Bosco. E embora, né, como já disse aqui outras vezes, né, eu entrei lá ano passado, né, agora em maio eu faço um ano, mas conheço a obra, né, desde 2015, né, desde muito antes, na verdade, né, mas que eu cheguei a ir na obra a partir de 2015, e de lá para cá eu vejo, né, tanto essa importância desse impacto também. Eu ouço depoimentos, né, das pessoas que passaram, né, pela obra também, dizendo o quanto é importante, né, ter, né, essa questão de ser salesiano, né, dentro do seu currículo, né, através dos cursos, e também dentro da sua própria vivência, né, porque, como a gente falou, a gente é um ser de dimensões e de vivência, né, então o que a gente vivencia lá, nessas experiências, né, dentro do centro educacional, ela é muito positiva para essas crianças, adolescentes e jovens também, né, então acredito que grande maioria das pessoas aqui da Zona Norte tem um familiar, né, alguém que fez alguma coisa no Centro Educacional Dom Bosco. Então sempre quando a gente é encontrado na rua, né, com a farda do Dom Bosco, né, olha, você é lá de Salesiano, né, inclusive quando eu pego muito web moto, né, aí eu fui de lá, muito massa, era do oratório, hoje eu tô aqui, tô buscando, comprei minha casa própria, então a gente escuta muito depoimentos, né, ao longo desse processo, que nos deixa também muito felizes, né? Inclusive, Hortêncio, lá na casa, a gente tem exemplos de profissionais que trabalham lá hoje, né,
que foram alunos do oratório. Ramon, o captador de recursos da nossa instituição, ele foi aluno do oratório, né? Jennifer, que é a minha coordenadora, né? Que é a coordenadora pedagógica do programa de aprendizagem, também foi aluna do oratório. Então isso mostra o quanto esse desenvolvimento foi importante, né? Então eles foram alunos do oratório, né? Buscaram as formações profissionais e depois voltaram como profissionais da casa, né? Então isso é muito positivo, né? E a felicidade que eles têm de estar lá também, né, é muito importante, porque eles vivenciaram essa transformação, né, e falam sobre ela também, assim também como eu falo, né, desse sorriso com o gato, né, quando a gente está falando dessa educação da Dom Bosco. Infelizmente não tive a oportunidade de ser oratoriano, né, na época que eu era criança, né, mas tive acesso, né, a partir da minha formação profissional, inclusive, né, algo que muitas pessoas não sabem, acho que eu nunca contei, mas minha vida profissional começa no Centro Educacional Dom Bosco, né? Porque na época que eu fui contratado, né, para o outro projeto, que era o projeto coletivo Coca-Cola, a primeira reunião, né, de gestão, né, que a gente fez antes do treinamento foi no Centro Educacional Dom Bosco, né? Então minha vida profissional também começa no Centro Educacional Dom Bosco, mesmo que a época, né, lá em 2015 não tenha sido diretamente, né, na instituição, né, trabalhando diretamente no dia a dia, mas, né, que me levou também no passado, né, entrar na instituição também. Então sou muito grato, né, a cada um, né, que mantém, né, os nossos patrocinadores, né, as pessoas que mantêm a nossa obra social. Muito importante, Matheus. Maravilha, maravilha, né? Só frisando, quando ele fala salesiano, é importante o pessoal diferenciar a obra social, né? Que é a obra Centro Educacional social. Dom Bosco, né? Porque a gente tem, né, na obra salesiana a parte social, né? Porque a gente também tem as escolas, inclusive aqui em Natal a gente tem, né, o São José e o Centro Educacional o Dom Bosco, né, que fica lá em Parnamirim, certo? E aí o Centro Educacional Dom Bosco, que fica aqui na Zona Norte, é a obra social salesiana, né? Então, ao longo do mundo também a gente tem, certo, a escola, né, em alguns lugares, e tem também a obra social, que são, né, CNPJs diferentes, tá, pessoal? Não são, embora façam parte da mesma rede, né, que é a rede salesiana, mas são estruturas, né, CNPJs diferentes, né? Mas a obra social, ela é muito forte, como eu falei, né, em diversos lugares do mundo. E no Brasil, né, ela é muito forte, principalmente no Nordeste, de uma maneira geral, onde tem as maiores unidades salesianas, mas também a gente tem unidades espalhadas em quase todos os estados brasileiros também. Maravilha, maravilha, Matheus. Perguntar aqui pro nosso sonoplasta se a gente pode um intervalozinho aí de 2 a 3 minutos. A gente toma água, dá para até tomar um café e a gente volta, pessoal, com um novo tema aí, abrangente a nossa geopolítica atual. É isso, é isso. Agradecendo aqui mais uma vez. O professor Márcio parabeniza Matheus. Não sei se ele lhe conhece também. Márcio também é religioso e, inclusive, é um escritor. Márcio é psicólogo, psicanalista. É uma pessoa fundamental. Foi meu professor no curso técnico de formação. Aí eu não vou dizer de que eu não estou sendo entrevistado, né? Deixa para entrevista isso aí. Márcio é uma pessoa espetacular. E seu livro, Cura Interior, top, viu? Você é uma potência de luz, Márcio. Muito obrigado, Márcio, aí, certo, por estar acompanhando sempre, né? A gente fica muito feliz, né? Quando a gente recebe esses feedbacks positivos, né, Hortêncio? Porque quer não, onde a gente chega, né? A gente tem esse feedback do quanto essa obra é importante, né? Os abraços que a gente recebe, né? Porque as pessoas me vinculam muito os profissionais, né? Muitas vezes, né? As pessoas, muito obrigado a você. Eu disse, não, agradeço primeiramente a Deus, né? A Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que é a nossa obra também, né? Dom Bosco, tem muito esse vínculo, né? Com Nossa Senhora Auxiliadora, e eu particularmente também, independentemente, né, de religião, de quem está nos acompanhando, eu acredito que o que salva é sua fé, independentemente de crença, né, mas eu, né, sou muito vinculado à Nossa Mãe Maria, né, Nossa Senhora Auxiliadora também, porque diz, na nossa obra, né, Hortência, todo mundo que chega, a gente diz que Nossa Senhora Auxiliadora, quando você entra no Centro Educacional Dom Bosco, em qualquer obra salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora lhe pega pela mão, certo? Então, né, a gente tem muito esse vínculo lá, né, com Maria, né, na pessoa de Nossa Senhora Auxiliadora. Só não gostei de uma coisa, não tem para me dar mais não uma formação lá? Tem os cursos de qualificação, não no momento agora, né, porque como eu disse para você, tem alguns cursos que infelizmente no momento a gente não tem mais, mas que essa qualificação profissional a gente sempre tem parcerias, né, recebendo e fomentando novas parcerias também, né, para ter um impacto positivo. Inclusive, né, logo no início o Centro Educacional Dom Bosco tinha, né, essa parte da proformação, como eu disse, né, panificação, né, esses cursos, isso é né, bom, muito inclusive bom. A gente tem uma cozinha industrial
aula na nossa instituição, tem uma padaria, também tinha curso de salgado, então tinha muitas parcerias, né? Quando abrir, você me fala. Muito bem, pode deixar, eu venho aqui divulgar de novo para vocês, viu? Inclusive, infelizmente, né, para quem tá nos acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Norte, né, eu não consigo mandar uma pizza ou um salgado para cada um de vocês, tá? Mas vão ficar na vontade também, e quando tiverem por Natal, né, fica aí o convite também para ir conhecer o Centro Educacional Dom Bosco, e todo mundo também aqui da Zona Norte, né, que tem esse interesse também de saber um pouco mais sobre a obra, né, então buscar também aí o Centro Educacional Dom Bosco, lembrando também de seguir, né, o nosso Instagram, porque todos os dias a gente posta, né, sobre a nossa obra. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal.